Olá, alunos e alunos. Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os aspectos positivos do capitalismo. Vamos lá? Vamos começar entendendo. Capitalismo, o que é e como funciona o modo de produção capitalista. O capitalismo é um sistema econômico que orienta a produção, o consumo e a organização política de grande parte do mundo. Há um bom tempo, né? Também chamado de economia de mercado, o capitalismo tem entre seus principais objetivos a geração do lucro e a acumulação de riquezas por meio da propriedade privada e dos meios de produção. Os meios de produção podem ser máquinas, terras ou instalações industriais, por exemplo. E é por meio da exploração desses meios que os donos da propriedade privada geram empregos e renda a partir do esforço da mão de obra, que é do trabalhador. O capital, né? A palavra capital vem do latim capitale, né? E significa cabeça, em referência às cabeças de gado usados como unidade de medida de riqueza no passado. Atualmente, o termo ainda é utilizado, mas agora para se referir às moedas e investimentos. A base do capitalismo tem origem na teoria liberal, desenvolvida lá no século XVII pelo filósofo inglês John Locke, né? Para ele, a propriedade era um direito natural dos indivíduos. Isso é, o direito de possuir bens foi concedido aos seres humanos pela própria natureza. Já no século XVIII, né, a formulação do liberalismo foi ampliada pelo economista Adam Smith. Para ele, os teóricos do liberalismo, né, o direito à propriedade privada era um direito fundamental dos seres humanos que deveria ser conquistado através da força de trabalho. Ainda dentro dessa lógica liberal, o lucro é apresentado como base para entender o interesse e o estímulo da produção contínua. O capital, por sua vez, ele é ativo, né, capaz de gerar fluxo de rendimentos por meio de sua aplicação na produção, enquanto o lucro é todo o capital que excede os custos e as despesas ali dispendidas no processo de produção, ou seja, se eu tenho lá uma fábrica de sapatos, né, e eu gasto um valor X aí para produzir N números de sapatos, depois que eu paguei, né, todos os empregados, todo o custo da produção, material, matéria-prima, tudo, o que excede esse valor é o meu lucro, né? Também intitulado de capitalismo selvagem, por estimular a corrida individual desenfreada sobre o coletivo, o capitalismo clássico pode ser compreendido, né, pela expressão, né, laissez-faire, laissez-faire, né, deixa passar, né, vem lá do iluminismo, né, deixe passar, o mundo vai por si mesmo, né, que é a lógica do liberalismo, né, a questão da mão invisível aí do mercado que se autorregula, né, a lei da oferta e da procura, que é uma das bases do liberalismo econômico ali, né, dita pelo Gurnay. O modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista é todo o sistema produtivo, né, baseado com o objetivo do lucro. Nesse sistema, a engrenagem das relações produtivas é simbolizada pelo dinheiro. Para que essa moeda possa circular, então, o capitalismo transforma tudo em mercadoria, né, com a intenção de que os produtos possam ser comprados e vendidos. A fim de estimular constantemente o consumo na sociedade, o capitalismo cria estratégias de estímulos, né, e necessidade que muitas vezes não existem. Com o lançamento frequente de novas mercadorias, os consumidores gastam dinheiro rotativamente na aquisição de produtos e serviços reformulados. Dentro do sistema de produção capitalista, a propriedade é privada. Isso significa dizer que as máquinas, os transportes e imóveis pertencem a alguém ou a uma instituição. Então, o que se cria, né? O Marx falava da questão do fetichismo aí do capitalismo, né? O que é isso? É você criar objetivos, né? Que hoje a gente pode chamar, né? O marketing, né? Em relação aos produtos. Vai criando nessa população o desejo de consumir, né? Uma necessidade que não existe. Vamos pegar aí o exemplo, por exemplo, um iPhone.
teoricamente, né, o seu telefone, né, lá nos primórdios, ele servia para quê? Para você ligar, né, para você receber ligações quando você estivesse em qualquer lugar, um telefone móvel. Hoje, né, esse produto, ele é incorporado de uma série de outras necessidades, né, uma câmera de alta definição, né, aplicativos que se abrem, né, de forma mais prática, né, que você consuma, né, jogos, e criou-se uma necessidade, né, às vezes você tem lá um iPhone. Ele está relativamente novo, ele está funcionando, está tudo bem. Mas lançaram, né? A Apple lança um novo iPhone. E aí cria-se ali aquele desejo, aquele fetiche de você ter sempre um aparelho mais moderno. De você criar essa necessidade na sua cabeça. Isso é o que o Marx chamava do fetichismo que o capitalismo produzia. Essa necessidade de você consumir produtos que, de fato, você nem precisa, né? Na forma clássica. Então, vamos falar da sociedade capitalista. A sociedade inserida nesse modelo de produção capitalista é dividido em dois grupos denominados de classes sociais, né? O Marx define, né, essas classes, né, como o proletariado, né, e a burguesia. Lembrando aí que o Marx, né, é um filósofo, né, que dentro da teoria dele, né, se dá origem à corrente de pensamento marxista, e é a pessoa, né, o pensador, né, que observando lá a Revolução Industrial na Inglaterra, o nascimento desse capitalismo industrial, ele consegue até hoje melhor definir, né, o que seria esse capital. Então, né, os que possuem os meios de produção, os bens de produção, né, são classificados como burgueses, né, são aqueles que possuem, né, apenas os filhos, sua prole, né, esses, né, são chamados de proletariado. Então, o que seria? A gente tem os donos dos meios de produção, vamos colocar no exemplo clássico aqui, o dono da indústria, o dono das empresas, a pessoa que gera o emprego, né, seria o burguês. E o trabalhador, né, esse que depende do seu salário, né, esse que depende de ganhar esse dinheiro aí, que precisa ter um emprego, né, precisa estar inserido aí nesse mercado de trabalho, seria, né, o proletariado, os trabalhadores. Como os proletários não têm meios de produção, né, ele vende o quê? A sua força de trabalho em troca de um salário. Por isso, podemos dizer que todo esforço empreendido dentro do modo de produção capitalista é compensado pelo dinheiro. Nos primórdios, a gente tinha aí, né, as pessoas produzindo, né, suas roupas, seus alimentos. Hoje a gente trabalha, né, você vende a sua força de trabalho para receber um salário, para você comprar as coisas que estão ali dentro da sua necessidade. Então, ainda dentro dessa lógica, né, existem ocupações consideradas mais importantes, né, e melhor remuneradas, pois exigem mais tempo de investimentos e estudo, né, e as funções desvalorizadas e mal remuneradas, né, por serem consideradas menores, né. A gente tem o médico, o advogado, o engenheiro, né, que passa ali muito tempo estudando para se qualificar, e as outras funções, né, o porteiro, né, o gari, né, o coletor de reciclável, que estariam ali numa escala mais baixa. As vantagens capitalistas, né, uma das vantagens do sistema capitalista é que nessa organização econômica as empresas tendem a ser mais eficientes e oferecer produtos de melhor qualidade, porque a competição é muito grande. Então, você sempre vai consumir o produto que é melhor, né? Dentro dessa lógica, os preços dos produtos costumam ser mais baixos, porque a competitividade reduz o valor dos bens. Então, se você tem um produto e um produto similar, né, que oferecem ali o mesmo serviço, a ideia é de que você sempre aumente a qualidade e o preço fica regulado, né, porque você pode comprar qualquer um dos dois. Então, a gente tem o poder de escolha do consumidor, que é uma outra vantagem oferecida aí pelo sistema capitalista. A alta concorrência entre as empresas, né, a diversidade dos produtos, os serviços oferecidos, né, possibilitam essa escolha, né, de o que você vai comprar, como você vai comprar, né? E aí, falando um pouco mais do capitalismo, a gente tem a questão da obtenção de lucros, né?
e a acumulação de riquezas, né? Que seria a lógica, né? A premissa aí do capitalismo, né? A ideia de que você pode enriquecer se você trabalhar, se você empreender, se você conseguir, por exemplo, inventar um produto aí, né? Se consolidar no mercado, a ideia é de que você vá acumular muitas riquezas, você consiga ficar rico, né? Acumular um grande número de capital. Outra vantagem é a questão dos trabalhadores que são assalariados. Você tem nesse sistema uma regulamentação do trabalho, né? A ideia de que haja a especialização do trabalho e isso acaba gerando categorias, né? A circulação de moedas, a seguridade, né? Muitas vezes, que nem sempre funciona, né? Porque a lógica do mercado, né? Como a gente falou aí, o capitalismo é selvagem. Existe aqui no sistema capitalista a predominância da propriedade privada, ou seja, né, você adquire bens, todo mundo trabalha para adquirir a sua própria casa, para ter o seu próprio carro, para ter os seus bens de consumo, né, coisas que sejam suas. E eu destacaria como a maior vantagem, né, do capitalismo a liberdade individual. Dentro dos sistemas totalitários, por exemplo, né, o sistema, vamos colocar a oposição aqui, né, do liberal, que seria o modo de produção socialista, né? Então, não existe liberdade nesses outros modos de produção. O modo de produção capitalista oferece como uma das maiores vantagens, talvez a maior vantagem, a sua liberdade individual, né? No sistema capitalista, o indivíduo é incentivado, né? O individualismo é sempre incentivado, né? Trazendo talvez a maior vantagem. O sujeito tanto é responsável pelo próprio sucesso como por suas escolhas, né? Que é muito diferente do bem-estar coletivo, né? Amplamente propagado pelo socialismo. Aqui a gente tem um regime que preza pela liberdade individual. Então, vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. O vício inerente ao capitalismo é compartilhamento desigual de bênçãos. A virtude inerente ao socialismo é a partilha igual de misérias. Essa famosa frase aí do Winston Churchill, né, que é o ex-primeiro-ministro britânico, faz uma crítica ao modelo socialista. Isso se dá porque... Letra A liberdade do mercado traz benefícios, apesar das desigualdades, enquanto a socialização dos meios de produção gera empobrecimento da sociedade. Letra B, o capitalismo possui vícios e o socialismo apenas virtudes. Letra C, o sistema capitalista é incapaz de controlar suas contradições e deve ser abolida a propriedade privada. Ou letra D, o capitalismo é uma bênção a partir do seu compartilhamento de riquezas, enquanto o socialismo tende à miséria, por não fortalecer o Estado. Pensando aí um pouco na resposta, que é a letra A, né? A liberdade de mercado traz benefícios, apesar das desigualdades sociais, né? E enquanto a socialização dos meios de produção, ela gera um empobrecimento da sociedade, né? Você cria aí um abismo social, né? Enquanto pessoas conseguem enriquecer no sistema capitalista, outras pessoas não conseguem, né, se inserir ali no meio desse mercado por N motivos e acabam ali naquela posição, né, mais vulnerável. Vamos lá, outra questão. A economia de mercado prega a total liberdade de seus participantes para o fluxo de trocas de mercadorias e o mínimo de intervenção estatal. Nesse modelo, a lei fundamental que deve regular toda a economia é, letra A, a lei da oferta e da procura, letra B, a lei do mais forte, letra C, a lei trabalhista ou letra D, a lei do retorno. A resposta correta é a lei da oferta e da procura, né? Como a gente falou, a premissa básica do liberalismo econômico, né? Essa mão invisível que regula o mercado. Se eu tenho um produto e ele tem mais qualidade, né? Eu consigo aumentar a procura dele, né? Através de propaganda, né? A questão que a gente falou do fetiche. E assim o mercado tende a se autorregular. Então, meninas e meninos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau. Até a próxima aula.